Olá, diz aí, dia 24 de junho, dia de... Poxa, me lembro com alegria do meu tempo de infância, em que a escola realizava a festa de São João para as crianças, para os adolescentes. Íamos todos fantasiados de caipira e prenda, uma verdadeira mistura de cultura da roça com tradição gaúcha. Mas o que tem a ver esta festa caipira com a história do profeta João Batista? Assista até o final que eu te conto. O tema dessa mensagem é este personagem, João Batista. Quem foi? O que disse? O que fez? Qual o seu legado? Você o conhece? Que relação entre a mensagem de João e a nossa vida? Te dou as boas-vindas com o verso de Mateus, capítulo 5, versículo 10, que nos diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras foram proferidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo na ocasião do Sermão do Monte. E essas palavras nós percebemos também na vida de João Batista. Era um homem íntegro, era um profeta, separado e escolhido por Deus, vocacionado por Deus para ser precursor do Messias, o seu Filho Jesus Cristo. Quem era João Batista? Não era o mesmo que escreveu o quarto evangelho que nós temos no Novo Testamento. As duas cartas de João, no final da Bíblia, também não são de sua autoria. Pela maneira muito semelhante de escrever, foram atribuídas ao mesmo autor do quarto evangelho. Mas nem o quarto evangelho, nem as cartas de João no final da Bíblia são de autoria de João Batista. João Batista, portanto, era outro João. João Batista era primo de Jesus. Tinha o nome de Batista em razão de batizar pessoas no Rio Jordão. João foi o precursor, aquele que preparou a anunciação e a vinda, a chegada e a missão de Jesus. Aquele que preparou o caminho para o Messias. Então, num primeiro momento, quem era João Batista? Algumas respostas já obtivemos. No segundo momento, João como precursor do Messias. O que isso significa? Foi o pregador itinerante cujo aparecimento se deu no deserto da Judeia. Era filho da velhice de Zacarias com Isabel, prima de Maria. João teve muitos seguidores e pregava aos judeus dizendo que deveriam se arrepender de seus pecados, porque o reino de Deus estava próximo. João usava o batismo como símbolo de purificação de pecados. No terceiro momento dessa mensagem, o batismo de Jesus. O ministério de Jesus inicia quando ele encontra João batizando as pessoas no Rio Jordão. Jesus também se deixa batizar, não porque tivesse pecados, mas para revelar a sua humanidade e valorizar o batismo como sacramento, também para valorizar a humanidade. Neste ato, Jesus é ungido com o Espírito Santo. A unção pelo Espírito é o ato inicial de cumprimento que caracteriza toda a história de Jesus e a história que dá início à igreja primitiva. Uma voz do alto e uma pomba foram sinais desta unção de Jesus. Um quarto momento, a manifestação da Trindade. O batismo de João ficou conhecido como o batismo de conversão. O batismo de Jesus
ficou conhecido como o batismo do Espírito Santo. Podemos afirmar que naquele dia, ali no Jordão, a Trindade foi percebida quase que visivelmente por João Batista e também pelas pessoas que o seguiam. De que forma? A primeira forma, porque veio do alto do céu uma voz forte, dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem eu me alegro." Era a voz de Deus, o Pai. No segundo momento, a presença visível de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E no terceiro momento, a pomba que sobe, aliás, que desce sobre os ombros de Jesus, simbolizando a presença do Espírito Santo. Num quinto momento, a mensagem central de João Batista: arrependei-vos, arrependei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. A palavra arrependei-vos no grego é metanoia, que carrega a ideia de mudança da mente, mudança do coração, de intenção, mudança da disposição e mudança também das atitudes. O arrependimento traz sofrimento ao pecador. Um pecador que não sofre pelos seus pecados é como que se tivesse banalizado o pecado e até mesmo o ato do arrependimento. Finge muitas vezes arrepender-se. Por isso a palavra de Deus nos diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso quer dizer que o arrependimento, ele se mostra de alguma forma com alguma mudança na vida daquela pessoa que se arrependeu. A primeira mudança é a de não pretender mais fazer o que fez de errado. Nesse sentido, um dos frutos é o desejo também de comunhão com Cristo e com o povo seu. Judas se arrepende de ter traído Jesus, mas em vez de refugiar-se na graça do perdão de Deus, ele busca sacrificar a si mesmo, enforcando-se. Já o apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, também se arrepende. Só que Pedro se refugia debaixo da graça de Deus. Ele se refugia no perdão de Deus. E para nós entendermos essa dinâmica da profundidade do significado de arrependimento, eu convido você a ler o livro de Romanos, capítulo 6. Compartilho nesta ocasião a leitura deste capítulo, conforme a Bíblia na versão A Mensagem, que nos diz assim: "O que vamos fazer então?", disse o apóstolo Paulo. "Continuar pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não. Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre? É o que acontece no batismo. Ao entrar na água, deixamos para trás o velho país do pecado. Quando saímos da água, entramos no novo país, o da graça, uma nova vida numa nova terra. É isso que o batismo nessa vida em Jesus significa. Quando somos mergulhados na água, é como o sepultamento de Jesus. Quando somos levantados da água, é como a ressurreição de Jesus. Erguemo-nos para um mundo cheio de luz do nosso Pai, e assim podemos ver por onde estamos indo, no novo país da graça soberana. Mas claro que isso é impossível.
Nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo. Um fim decisivo para aquela vida miserável de pecado. Não estamos mais à mercê do convite do pecado. Cremos que se estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado, estamos incluídos também em sua ressurreição, que nos traz a vida. Sabemos que quando Jesus foi levantado dos mortos, isso foi um sinal de que a morte não seria mais o destino final. Nunca mais ela terá a última palavra. Quando Jesus morreu, ele levou o pecado consigo. Agora, vivo, ele traz Deus a nós. De agora em diante devemos pensar assim: o pecado fala uma língua morta, que nada significa para nós. Deus fala a nossa língua materna e entendemos cada palavra. Vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez, meu amigo e minha amiga ouvinte. Renascer da água e do Espírito é o sexto momento desta mensagem. Como nós ouvimos, o batismo é uma graça de Deus. Nunca é um mérito nosso. Nós nunca merecemos ser batizados, mas é a oferta da salvação que nos é dada pelo batismo. Quem foi batizado recebe o dom do Espírito Santo para crer em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Quem recebe o Espírito Santo tem capacidade e dons para servir ao propósito de Deus na terra. É dádiva a qual todo ser humano pode responder com fé obediente, com testemunho, com alegria, com vínculo de comunhão. Viver o batismo, eis o propósito deste sacramento. Morrer para si e ressurgir com a natureza de Cristo em nós. Isto é vida nova. E é isso que João vinha anunciando até a chegada de Jesus. João anunciava o batismo de arrependimento. A partir de Jesus, nós temos o batismo em que recebemos o Espírito Santo e a nova vida pela fé em Cristo. Mas, para resgatar aquela pergunta inicial da nossa mensagem, o que tem a ver uma festa caipira com a história do profeta João Batista? Bom, a festa de São João, ou festa caipira, faz parte da religiosidade popular, que compreende os ensinamentos da igreja de maneira simples, ou às vezes até simplória, muitas vezes desvinculando-a daquilo que temos na Bíblia. Portanto, recomendo a você a utilização da Bíblia para conhecer quem foi João Batista. Isto é essencial. João Batista foi um profeta muito sério em seu propósito. Não fez teatro, nem brincadeira de sua missão e vocação. Tinha alguns hábitos exóticos, sim, é verdade, mas nada, absolutamente nada a ver com o jeito caipira de nossas brincadeiras de festas juninas. Então, pense nisso, quando lembrar-se desta mensagem ou da pessoa e função de João Batista. Ele foi um homem temente a Deus e um homem separado por Deus para anunciar e ser o precursor da chegada do Filho de Deus e do reino de Deus neste mundo. Para finalizar, encerro com a palavra do apóstolo Paulo, que nos diz: agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 20. Pense nesta mensagem do sentido e da história de João Batista, do sentido e da história
do arrependimento como algo importante para a nossa fé, para que não vivamos no pecado, mas que os confessemos e os deixemos e desejemos a vontade de Deus em nossos corações. Pense nisto, na seriedade do arrependimento e da vida nova em Cristo, como graça de Deus e como bênção e testemunho àqueles que ainda não o conhecem. Pense em João Batista como aquele que veio anunciar a chegada do reino de Deus. E com Jesus temos o reino de Deus entre nós. Que vivamos por esta fé e por esta graça, renovados pela sua palavra e pelo poder do Espírito Santo em nossos corações. Creia em Jesus, busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, nos disse o profeta Isaías. Disse ao povo de Israel, mas vale também para nós nos dias de hoje. Que Deus, nosso Senhor, te abençoe e te guarde. Amém. Ainda mais um momento, eu estou aqui diante do nosso templo vazio e a partir do mês de julho nós pretendemos iniciar os cultos neste nosso templo. Os cultos presenciais, claro que dentro das restrições das autoridades da saúde, mas queremos assim arriscar e fazê-lo com aqueles que têm vontade de participar do culto. Vamos organizar os bancos, sinalizar em que lugar se pode sentar com as devidas distâncias e assim, não vou dizer arriscar, mas dizer assim, ousar também esse convite e esta participação, porque também em outros espaços isso é necessário fazer e aqui também queremos dispor do nosso templo com as devidas restrições para termos assim o nosso momento de comunhão debaixo deste teto, dentro deste templo, com a bênção e a presença de Deus. Desejo a você a bênção de nosso Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.